Boa noite. Já fomos ricamente abençoados. Eu fui muito abençoada. Eu amo ver essas crianças. E eu amo ver o que Deus tem feito na vida dessas crianças. E, para mim, o mais perfeito é ver o que Deus fez na vida da minha irmã. O lugar que Deus achou no coração dela para se doar a Deus. Porque a partir do momento que ela fez a escolha de se doar a Deus, Deus pôde trazer no coração dela o plano dele para a vida dela. Pôde confiar a ela recursos eternos, com os quais ela decidiu no coração dela honrar a Deus. Eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Muito. Para mim é prazeroso ver quem ela é em Deus. Eu queria compartilhar com vocês hoje, eu tenho uma palavra, ela está muito viva dentro de mim. Mas se você pensar no seu coração assim, nossa, de novo, outra vez eu já conheço tanto, você não vai conseguir se abrir para você poder entender o que Deus quer falar com você. Tudo o que eu gostaria que você saísse daqui hoje era forte e com entendimento das coisas que você precisa para ir vencer lá dentro da sua casa. Para que venha a luz no seu coração das adversidades que você está passando. Os movimentos de Deus no seu íntimo, forjando uma condição sobrenatural, uma condição que não é humana, aonde o seu caráter vai ser transformado segundo a imagem e semelhança do nosso Deus. Em primeiro lugar, você abre a sua Bíblia no livro de João. João 1, Evangelho de João. Só um minutinho que eu tenho que fazer uma coisa aqui que eu não fiz. Faz aqui para mim, Michele. Aqui está escuro. Tem que abrir a luz dele e colocar ele para não fechar. Entendeu? Então, eu gostaria que vocês abrissem no Evangelho de João 1. Está escrito: no princípio era, e o verbo, e o verbo, e o verbo. Quem que ele era? Então, o que nós precisamos de entender? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Nada do que foi feito na terra foi feito desvinculado de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Obrigada, Michele. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Por isso que ele foi dando ordem, haja luz, para iluminar a terra. Mas a palavra, aquela palavra que estava lá no princípio, se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, no princípio, Jesus, como palavra, iluminou um homem que precisava andar com ele. Porque Deus tem planos. Da mesma maneira que ele abriu o entendimento da Lisete, mostrou o plano dele para a vida dela,
Deus faz isso para conosco hoje. É isso que você precisa entender. Às vezes, no seu dia a dia, as situações às quais você está passando, você está sem entendimento nelas. Por isso é que fica, sabe, sem saber o que fazer. Fica com toda dor, com tanta angústia, fica tão machucado, porque não sabe o que fazer. Então, hoje eu queria trazer para vocês um entendimento que está no livro de Gênesis, a partir do verso 15. Eu só falei isso daí para você entender que, no princípio, a maneira que Deus andou com Abraão foi diferente da que Ele anda conosco hoje. Porque hoje nós temos uma condição no Espírito. Mas Deus iluminou o Espírito de Abraão. Deus despertou o Espírito de Abraão, pelo qual Abraão se tornou o pai da fé. Porque não tem como ter fé se não é no Espírito. Porque eu creio, é no meu espírito, não é na minha alma nem nas minhas emoções. Então Deus veio de uma forma, deu uma palavra para Abraão. Abraão, sai de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. E Deus começou a criar um princípio dentro de Abraão eterno, aonde Abraão tinha um fundamento para confiar em Deus. E Deus começou a falar com ele. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobre modo grande. Abraão já tinha andado um pouquinho com Deus. Já tinha saído de Ur dos Caldeus. E Abraão trouxe Ló. Teve uma guerra, na qual Abraão teve que entrar para buscar Ló. E Abraão começou a ter uns passos para dentro da confiança em Deus. Nesse dia que Deus falou com ele, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, Abraão pensou, olha, se eu tenho um grandiosíssimo galardão, o que está me faltando, em primeiro lugar, é um filho, Deus. Como que é isso? Se o escravo da minha casa, que é o Damasceno Eliezer, é ele que vai ser meu herdeiro. E Deus começou a gerar um fundamento em Abraão. Abraão, não é Eliezer que vai ser. Ele não é seu filho, ele é só o escravo. Não é ele que vai ser seu herdeiro. O seu herdeiro será nascido de ti. E começou a trazer Abraão para um lugar de confiança que ele não tinha antes. Você precisa entender que sempre na sua vida você não está em um lugar. Abraão errou. Abraão falhou. Mas eu preciso entender, você precisa entender, que eu e você falhamos da mesma maneira. No princípio ele errou. No princípio ele falhou. Mas Abraão conheceu um Deus que toma ele pela mão e caminha com ele. E é esse mesmo que Deus quer apresentar para você hoje. É nesse lugar que seu Deus quer que você ande. Uma pessoa que é falha, uma pessoa que transgride, uma pessoa que não fica muito firme lá, mas tem um coração decidido a amar a Deus mais, um coração decidido a se entregar a Deus mais. É neste lugar, e é deste lugar que nós recebemos as mudanças que nós precisamos. Vocês entendem isso? Deus é simples, o Evangelho é simples, muito simples. Quando Deus deu aquela palavra a Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Deus estava dizendo a Abraão, eu estou contigo, eu nunca te deixo, eu nunca te desamparo.
O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aquele mesmo Verbo andou com Abraão para conduzir Abraão em um lugar onde ele não conhecia, que era no triunfo e na vitória que Deus tinha ordenado para ele. Você precisa entender que quando Deus vem com esta palavra e Ele fala com você, esta palavra é o Verbo, é Deus mesmo, é a presença de Deus com você. Sabe o que acontece? Quando você escolhe andar nesta verdade, sujigando as suas emoções, é Deus com você, do seu lado, te orientando, te ensinando, você não vê. Eu estou colocando isso daqui para você, sabe, visualizar que a presença de Deus está com você, dia após dia, sustentando você naquilo que Ele te prometeu. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Abraão viu o Verbo, nós hoje vimos a glória do Filho de Deus, do unigênito do Pai. É isso que você precisa entender. Por isso que Abraão teve a condição de ser quem ele foi, o pai da fé. Porque ele tinha a palavra do mesmo jeito que você tem hoje. Aquela palavra mudou a vida dele. Não que ele não tenha passado por situações. Então, agora nós vamos discorrer aqui um pouquinho dessas situações. Verso 7. Deus mostrando para Abraão o carinho e o cuidado dele. 15, 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te essa terra por herança. Abraão, eu sou aquele mesmo. Eu falei e eu estive lá com você. Quando eu falei com você, eu te capacitei. Eu mudei o seu coração para você abrir mão daquele lugar onde você nunca poderia confiar em mim, no meio da tua descendência, no meio de tamanha idolatria. Eu cuidei de você. Eu sou o Deus que trouxe você até aqui. Deus foi mostrando para Abraão o cuidado, o amor e a benevolência dele. Quando chegou no verso 12, Deus faz uma aliança com Abraão. Forja dentro de Abraão algo. Sabe o que é uma aliança? A minha aliança está caindo do meu dedo. Por isso que eu até pus ela, mas aí depois eu não veio porque está caindo do meu dedo. Mas você sabe o que é uma aliança? É aquilo que não tem princípio e não tem fim. Sabe como? E não tem maneira, nem forma de ser quebrada, nem partida. É uma aliança. Pelo menos a de Deus com o homem. Então Deus formou entre ele e Abraão uma aliança que não poderia ser quebrada, que não poderia ser revogada, que não poderia ser alterada. É a mesma coisa que Ele faz comigo e com você hoje, através de Jesus Cristo. Não renuncie ao que foi feito para você por causa do que você está passando. Andando como cego, como aquele que não vê, desprezando a sua herança, por causa de emoções. Então, foi feito isso para Abraão. Deus pegou, criou em Abraão um fundamento e firmou os pés dele naquele fundamento. Vocês entendem isso? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas foi embora o Abraão para a casinha dele, né? Dormiu. No dia seguinte, quando ele amanheceu, ele estava com toda a circunstância lá atrás dele. É assim com você? Lá dentro da sua casa, Deus vem, fala com você, está ali aquele tempo com você, te instruindo, te ensinando. Abre o seu coração, você fica plena, totalmente apaixonada, cheia de vida, da presença dele.
forte, agora vai. Não é assim, desse jeito? E vem lá a circunstância. É isso que você precisa entender. A circunstância, ela não tem o poder de tirar você do lugar, mas ela tem uma coisa muito boa para você, que é você saber que você só anda com o seu Deus. Miqueias, abre aí Miqueias 6. Deixa eu ver se eu acho meu Miqueias aqui. Miqueias 6, verso 8. Abre aí. Isso é? Acharam? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, andes, eu gosto da versão que diz, ames a benevolência e andes humildemente com o Senhor, o teu Deus. A circunstância ela é muito boa, porque ela mostra para você as suas impossibilidades, que você não pode. E ela te traz para um lugar de humildade diante do seu Deus, para que você caminhe com Ele e Ele faça na sua vida aquilo que Ele tem para fazer. Então, no dia seguinte, a hora que levantou tudo e todos contra Abraão, 16. Sarai, mulher de Abraão, não tinha filhos, tendo uma escrava egípcia por nome Agar, disse a Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Já era para Abraão pôr um pé atrás. Não é assim? Ele tinha uma promessa de que Deus ia trazer um filho, um descendente dele. Se ele era casado com Sara, tinha que ser com Sara. Mas ele ficou simples. É assim com você lá dentro da sua casa? As situações que vão acontecendo vão, sabe, endurecendo você de maneira que você não vê o que Deus falou com você, você não se firma na palavra. Aí ela falou com ele, falou, olha, Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão aceitou o conselho da mulher dele. Então, o que acontece? Deus tinha dado uma palavra para ele, Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão, e Abraão fez o quê? Uniu o agradável ao útil, né? Que ele achava, né? Não, eu vou até ajudar Deus, né? Vou reduzir o trabalho de Deus. Em vez de Deus ter aquele trabalhão comigo e com a Sara, é o jeitinho brasileiro, não é assim, gente? Vocês conhecem isso? Aquele negócio de ir lá, fazer a coisa do seu jeito, entendeu? E falar que é Deus abençoou, Deus é que fez isso, Deus é que fez aquilo. Sabe? Sabe o que acontece? Sempre, quando tem uma promessa de Deus, o primeiro que sai contra você é o seu inimigo. Ele se interpõe entre você e a palavra de Deus para você não receber aquilo que Deus tem para você. A palavra, a manifestação da palavra é a glória. Você fazendo é a sua ruína, Israel. Sabia disso? Sabia disso? Sabia que eu tenho cabeça? Também eu tenho inteligência também para compreender que quando eu obedeço a Deus, eu recebo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Todo homem que se levantou na terra para fazer a vontade dele caiu, porque não viu a glória de Deus. Então o que Abraão fez? Daí nasceu Ismael. Quando nasceu Ismael, o que a gente precisa entender, sabe?
quando nasceu Ismael. Deus, às vezes, parece que, sabe, que você não está ouvindo Deus. Não é assim? É porque tem que voltar lá, sabe? Tem que voltar lá, errou, falhou, tem que ver que errou, que falhou, tem que voltar lá. E Deus esperou pacientemente Abraão fazer isso. Quando chegou em Gênesis 17, Abraão já estava com 99 anos, já tinha uma maturidade. Já tinha um tempo que Abraão estava andando com Deus. Então, já tinha amadurecido, sabe? Já tinha tido tempo de meditar. Que Deus falou com ele: Abraão, olha, Abraão, olha para cima, para as estrelas do céu. Fui eu que criei isso. Onde você for, vai ter uma estrela. No lugar aonde você for nessa terra, as estrelas, o céu vão dar testemunho de quem eu sou, da minha grandeza, da minha majestade, da minha glória, da minha soberania. E Abraão foi meditando naquilo dali, sabe? E chegou no capítulo 17, Deus chamou ele e disse para ele: Abraão. Ele tinha 99 anos de idade. Deus se apresentou a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra? Lembra? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que fez uma aliança com você. Um Deus que falou com você que ia te dar uma descendência. O Deus que não precisa que você faça nada para Ele. Porque eu sou o Deus do impossível, Abraão. É o que está acontecendo com você lá dentro da sua casa? Precisando reconhecer que Ele é o Deus do impossível. Precisando dar um passo para trás, se humilhar diante dEle e reconhecer a palavra que Ele deu para você, que Ele empenhou para você, e que o Todo-Poderoso não saiu do lugar de a cumprir. A igreja, ela está andando em um nível muito baixo, porque ela está andando em um lugar onde ela vê, então ela anda. Ela ouve, ela sente, cheira, natural. E a vida de Abraão é para você entender que a sua condição hoje é superior e muito, mas é para você entender que o seu Deus quer andar com você, que se Deus pôde andar com Abraão, falho, velho, tem gente que diz: eu sou uma criança, eu sou velho. Não tem limite em Deus. O limite está aqui mesmo. Se você quer limitar a Deus, no âmbito dessa caixinha, você pode. Ele não vai mudar a sua cabeça. Mas se você quer inclinar o seu coração diante dele, você vai poder dizer com ousadia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nosso Deus é Deus de maravilhas. E Ele disse para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus deu uma palavra para Abraão de que ele era o Todo-Poderoso. Então o que Abraão teria que fazer? Simplesmente deixar o jeitinho brasileiro, deixar de ouvir Sara e fazer o quê? Caminhar com a palavra. Jesus
A palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, estava com ele. O mesmo Deus que deu a palavra para ele era a força capacitadora de Abraão para fazer ele permanecer naquele lugar de perfeição, aonde ele andaria e seria perfeito em Deus. É isso que Deus chama a igreja dele para ser hoje, perfeita em Deus, um lugar de uma presença tão grande que vem sobre você e te domina, e te preenche, e te enche. Você está na lama, ele te ergue. Você está humilhado, ele exalta a sua cabeça acima dos seus inimigos. Onde você está hoje? Se você está considerando a sua circunstância por maior, realmente é complicado, porque não está crendo na fidelidade do seu Deus. Mas se você crê em Deus, eu vou provar para você a verdade de Deus absoluta nesta terra, onde não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Então, a hora que Deus falou com Abraão, Deus veio esclarecendo para ele. Verso 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Estabelecerei a minha aliança entre mim, ti e a tua descendência no decorrer das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Imagina isso, que lá em Abraão, Deus já deu condição hoje para cada um de nós termos o nosso Deus, sermos abençoados, nós e toda a nossa descendência bendita na terra. Contempla e vê o que a obediência de uma pessoa faz para uma terra inteira. Imagina você dentro da sua casa, se humilhando, obedecendo o teu Deus. O que você não vai receber é glória, porque é manifestação dele na terra, quebrando, despedaçando o jugo de Satanás, fortaleza, sofisma que se ergue contra o conhecimento de Cristo. Por favor, abre a tua mente, o teu entendimento, para saber de uma coisa: Deus quer guiar você, mas não é na sua cabeça, é no seu espírito, onde ele se revela a você. Então, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Eu tenho que avançar, porque tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu quero concluir com você, para você ter o entendimento. Deus troca a condição de Abraão, muda o nome dele. Ele vem a ser príncipe com Deus. Pai, pai da fé, pai de gerações, pai de uma descendência bendita na terra. Então, Deus falou com Abraão, foi tão glorioso. Gênesis 18. Deus veio na terra para andar com Abraão. Da mesma coisa, da mesma forma que Jesus veio na terra para andar contigo hoje. Emanuel, Deus conosco, na pessoa do Espírito Santo. Verso 18. Você vai abrir aí e você já vai lá no livro de Lucas, deixa separado lá, que depois a gente vai lá. Lucas 1, deixa aberto. Lucas 1, 37, você já fica aberto aí. Agora você vai ler
Deus abriu para mim de uma maneira, mas não dá tempo. Gênesis 18. Deus veio a Abraão no maior calor do dia e falou com Abraão: Abraão, olha, daqui 1 ano eu volto a ti, Sara, tua mulher, vai ter um filho. A Sara lá dentro da tenda fez o quê? Riu. Todo mundo sabe, por isso que chama Isaac. Riu, por quê? Uma mulher que já tinha acabado costumes das mulheres. Mas é limite para Deus? Verso 12. Deus disse a Abraão e a Sara: acaso, 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Tem uma versão que diz: acaso haverá algum impossível para Deus? É a versão que eu mais gosto. Vocês entendem isso? Vocês compreendem isso? Ali, em Isaac, será chamada a tua descendência. Agora, a hora que a gente vê em Lucas 1, verso 37, a Maria está cheia dos questões, perguntando para o anjo: ô anjo, como é que vai ser esse negócio que eu vou ter um filho, sendo que eu não conheço homem algum? E o anjo disse para ela, verso 37, porque para Deus não haverá impossível algum em nenhuma das suas promessas. Ali Deus estava trazendo a descendência de Abraão. No verso 37, quando o anjo disse aquilo ali para Maria, a Maria entendeu que era a descendência de Abraão que viria sobre o ventre dela. E da mesma maneira que ali não houve impossível para nenhuma das promessas de Deus, o que seria gerado no ventre dela seria da mesma forma. Vocês compreendem isso? É grande demais, gente. É muito grandioso. Então você precisa compreender que quando Abraão começou, era tudo muito diferente. Não tinha confiança, não tinha nada em Deus. Mas depois, o que aconteceu? Quando ele recebeu a promessa, o que o inimigo veio para poder frustrar os planos de Deus, ele usou de tudo. É da mesma maneira que ele usa com você. Deus te dá uma promessa e ele vem para frustrar as promessas de Deus, porque aquela promessa executada na sua vida é a glória de Deus. E ele não quer a glória de Deus de jeito nenhum, sabia? Então ele vem, e ele vem nas suas emoções, e ele usa tudo, ele usa todos para roubar você, para roubar de você as promessas de Deus. Olha para dentro de você. Vê os lugares onde você está andando, lugar de tormento, lugar de preocupação, lugar de medo, lugar de ansiedade, lugar de aflição, de angústia. Por quê? Porque você tem a paz. É quando você está confiando no seu Deus. Você tem a paz, é quando a presença dEle está reinando em você. É quando você está confiando na promessa dEle. A promessa dEle gera paz dentro de você. Estou segura. Eu estou na mão do meu Deus. Meu Deus prometeu para mim, nessa situação, Ele mesmo, não é nenhum outro, vai fazer para mim infinitamente mais. Porque não haverá impossível algum para nenhuma das promessas do meu Deus. É isso, ó homem, ó mulher, que o teu Deus requer de ti. Que ames a benevolência e que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Considera o que você está passando, mas considera isso daí para você poder saber que você vai crescer na fé. Foi o que aconteceu com Abraão. Foi isso que veio sobre Abraão. Entenda no seu coração
que o seu princípio não é o meio e o meio não é o fim. Porque não tem limite para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olha atentamente, considera atentamente e deixa o seu Deus ser para você tudo aquilo que Ele disse que seria. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Então, família do Deus vivo, entenda uma coisa. Tens tudo? Entenda uma coisa que aconteceu com Abraão, que foi magnífico para mim entender isso. Chegou num ponto da vida dele que os valores dele foram trocados, sabe? Continuava amando Sara. Nasceu Isaac. Isaac veio. Abraão ficou doidinho com Isaac, né? Nossa, esperou 100 anos para ter aquele filho. 100 anos. Quando chegou Isaac, Abraão ficou que faltou voar. Sabe? Subiu e não desceu. E Deus falou com Abraão: Abraão, me entrega Isaac. O que você está precisando entregar hoje? Qual é o valor que está no seu coração? Que impede você de se entregar ao teu Deus? Considera. Essa palavra é para você considerar ela e deixar o Espírito Santo acrescentar em você a vida que você não tem. Considera essa palavra. Um homem de 99 anos de idade. Isaac já era um rapazinho. E Deus falou com ele: olha, leva ele lá no Monte Moriá e oferece ele em holocausto para mim. Ele, primeiro problema que ele ia ter era a Sara, a hora que ele chegasse lá dentro de casa sem um menino, não é assim? A mulher ia acabar com a raça dele. Nossa! Ele pensou assim: eu posso morrer, eu posso fugir, não é desse jeito? Mas os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Não tem ninguém na terra, marido, mulher, filho, circunstância, diabo, capeta, nada, que tira a pessoa daquele lugar. Porque ela sabe que tem um lugar de firmeza onde ela se rende. Abraão aprendeu uma coisa: até aqui, meu Deus andou comigo. E em todas as outras que virão, Ele também vai andar. Não tem problema não, Deus. Foi lá para oferecer o filho dele. Então, olha bem essa situação, para você poder considerar. No princípio, ele errava. No princípio, ele falhava, mas ele andou com Deus, ele foi mudado. É para esse lugar que Deus está chamando você. Em um lugar onde você é mudada, onde os seus valores são mudados, onde nada na sua vida se interpõe entre você e o seu Deus. Porque a sua confiança maior é nele. E quando ele sabe, e quando ele fala com você, você sabe que naquela situação que ele está falando com você e que ele está requerendo algo de você, ali você vai ser transformado. O caráter que você tinha, você não vai ter mais, porque você vai ser transformado à imagem e à semelhança do seu Deus por dentro. Ficou claro isso? É muito difícil compreender isso, que a única coisa que nós temos que fazer é andar na palavra, é sermos humildes para confiarmos no que o nosso Deus está falando. A circunstância é muito grande, Ele é maior. O meu problema é muito grande, você está falando isso porque você não conhece, vai lá dentro da minha casa para você ver, Ele é maior. O que eu estou passando não tem jeito, Ele é maior. Para você não tem. Mas para Ele não haverá impossível algum em nenhuma das suas promessas. Lá no livro de Gálatas, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Eu vou lá e encerrar, mas eu vou lá. Gálatas 3. É só para você poder entender
que se você não recebe com mansidão a palavra em você implantada, você não deixa essa palavra poderosa salvar você da sua alma. Aqui está dizendo da seguinte forma, Gálatas 3, deixa eu ver se eu acho. Ora, Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu... Isaac era o caminho, era o primeiro, mas o descendente era Jesus. Vocês compreendem isso? E ao seu descendente, não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Quando Maria descansou, não haverá impossível algum em nenhuma das suas promessas. Ela sabia que ali envia um descendente, que era o Cristo, que era Abraão, que Deus tinha prometido a Abraão. É glorioso, é majestoso e é magnífico para eu e você entendermos que demorou aquele tempo todo, mas Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa, igreja, o tempo que está demorando, importa que você confia no seu coração. Ele é o mesmo ontem e eternamente vai se cumprir. Amém? O que é que você precisa? Andar humildemente com o seu Deus. Preservar esta palavra, porque esta palavra preserva você. Eu estou com uma confiança tão grande no meu coração. Eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Salmo 121. Olha, contempla e vê. Vai embora hoje para a tua casa, sabendo, meu Deus é fiel. Ele é o mesmo. Ele andou com Abraão, ensinou para Abraão. Ele vai ensinar para mim. Lá dentro da minha casa, Deus, eu não sei, me ensina. Deus, eu não posso, me ajuda. Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o fôlego da minha vida, o Senhor é a minha esperança e o Senhor é a minha vida. Tira os olhos do monte. Nós não vamos aí não, viu? Você já está pensando assim. Eleva os meus olhos para o monte. Não é para eles que você vai olhar. Olha para o seu Deus. Sempre. Autor e o consumador da sua fé. Se você olhar para Ele, Ele não permitirá, verso 3, que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Não dormitará, eis que não dormita, eis que não tosquenejará. Um cochilinho pequenininho, aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, e nem a lua de noite. O que vem com o sol não afeta a sua vida, nem o que vem com a noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, a tua descendência, a tua casa, a tua família, os planos dele para a sua vida. O que Ele programou para você desde antes da fundação do mundo, Ele está trazendo para você. Volta, te chamando para voltar, volta. Volta, eu não mudei, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente pronto para conduzir você em triunfo e em vitória, para que você saiba que em todas estas coisas aí, eu sou com você, para fazer em você, por você e para você infinitamente mais, além daquilo que você pensa. Sabe o que é além daquilo que você pensa? Além daquilo que você imagina, tira os limites.
Deixa só dentro do seu coração. Não haverá impossível algum para as promessas do meu Deus. Na minha vida, espero ter abençoado você. Espero que você tenha compreendido que a única coisa, Samuel, que você precisa é descansar naquilo que o seu Deus te deu. É só isso que você precisa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vida e vida em abundância. Eu gostaria, sabe? Eu quero dizer para você, a hora que você chegar lá dentro da sua casa, suas circunstâncias estão lá te esperando. Você sabe disso? Conhece essa verdade, né? Mas é necessário que você entre lá diferente. Hoje, arreda capeta, sai Satanás e eu vou passar. Porque meu Deus me prometeu, meu Deus não é homem para mentir. Meu Deus não é homem para se arrepender, havendo ele dito, não fará, havendo ele me prometido, não cumprirá. Quem está ilegal aqui é você, eu não vou sair, é você que vai bater em retirada. Resistir, está escrito, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Entra lá cheio da verdade do seu Deus para você. Deixa aqui, ó. Se humilha diante do seu Deus. Deixa aqui tudo que tem te afligido, toda a miséria que tem te afrontado, que tem te humilhado, que tem te envergonhado. Deixa aqui. Deus, eu não tenho fé. Deus, eu não confio. O Senhor pode andar comigo nesse lugar, até eu entrar lá onde o Senhor tem preparado para a minha vida? Deus, eu quero ser pequenininho, mas eu quero que o Senhor seja tão grande em mim. Constrói dentro de mim, Deus, um trono de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Ele é Deus misericordioso. E Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Inclina o teu coração. Não te estribes no teu entendimento. Recupera cada uma das muito grandes e preciosas promessas do seu Deus para a sua vida. Vai com uma coisa no seu coração. Na terra, no céu, debaixo da terra, em lugar algum, há nenhum que se assemelhe com Ele. Nenhum que se compare com Ele. Acima de tudo, acima de todos, Ele é. Amém? Aproveita esses minutinhos, deixa tudo lá. Sabe o que é o saco cheio? O saco cheio é aquele negócio ali, ó, que está todo lotado, né? Vira o saco de boca para baixo, o saco fica em pé, sabe? Um saco de mantimento, ele não fica em pé, socadão lá, grandão. Vira ele de boca para baixo, tudo que está dentro de você esvazia, 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 esvazia. Jesus só pôde servir ao Pai nessa terra porque Ele esvaziou dele mesmo. Ele, como Deus, se esvaziou e foi achado em figura humana até a morte, e morte de cruz. Esvazia você, de maneira que você não fique em pé, o saco não fica em pé, fica vazio, e vai embora para a sua casa, com a força do seu Deus. Entra lá na força do seu Deus, para que Ele possa fazer na sua adversidade tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.